Olá a todos, o meu nome é Fábio. O meu nome é João. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Iscaenses. Nesta temporada, Iscaenses pelo Mundo, entrevistamos antigos alunos do ISCA de Aveiro que emigraram e sabemos um pouco mais sobre eles e os países onde vivem. Hoje conversamos com João Rocha, diretor do Lisboa Café em Brisbane, Austrália. Entrou no bacharelato em Contabilidade e Administração em 1992-1993 e é natural de Aveiro. Olá, João, e bem-vindo ao Iscaenses pelo Mundo. Olá, João. Obrigado por teres aceito o nosso convite. Olá, bom dia, malta. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito obrigado e obrigado desde já, até pela diferença horária que sabemos que ainda é grande. Sim, estamos 9 anos à frente. Questão inicial, João. Fitua ou semanas académicas? Eu acho que o FITU, ao longo destes 30 anos, tem enraizado como um evento integrante da Semana Académica. É difícil decidir entre os dois, mas realmente o FITU é uma festa muito, muito bonita. Portanto, eu vou escolher FITU. Excelente resposta. Também já lá estive e é uma festa incrível. Porquê o ISCA de Aveiro e o bacharelato em Contabilidade e Administração? Então, na altura, o meu pai tinha estudado na escola comercial, eu também tinha estudado na escola comercial e era de Aveiro, então foi assim uma escolha natural, porque realmente tinha ali ao lado de casa curso de contabilidade. Ou seja, foi pertinho, a área também acabava por te interessar e então acabou por ser natural essa escolha. Exato. Como é que foram esses tempos iniciais no ISCA? Como é que foi a tua vida no primeiro ano? O primeiro ano foi muito giro. Começámos logo com a greve nacional contra as propinas, onde fecharam a cadeados a cantina e alguns serviços. Foi logo assim aquele choque. Mas nesse primeiro ano, realmente a coisa mais gira que aconteceu foi a praxe, e nomeadamente a praxe dos nossos veteranos, dos alunos do segundo ano, mas liderada pelo António Rato, que realmente foi um líder nato nessa praxe e uma figura central. Já nessa altura se notava nele os dotes de representação e de bom ator, em que realmente foi para todos os calores do nosso ano, foi um momento marcante. E todos os veteranos que estavam à volta do António Rato, que, que permitiram fazer uma praxe daquelas, foi espetacular. Agora nós estamos a falar, na altura, quantas pessoas participavam, em termos de caloiros. Olha, eu lembro que o meu número de placa acho que era o 168, ou assim uma coisa qualquer, ou 174. Bom, 170 pelo menos calores no meu ano, com uma placa de praxe. Uhum. Portanto, 92, 93. Estamos a falar já de um número muito interessante, realmente, e de uma organização, obviamente, também muito interessante. Estava tudo muito, muito bem organizado. Os momentos em que o Rato tomava o palco e liderava as brincadeiras, até os momentos em que éramos todos encaminhados para ir comer à cantina, para voltar, passa por aqui, passa por lá, faz esta atividade. Estava espetacular. Curiosidade, já se trajava na altura? Já era hábito o traje do Isca? Isto porque eu vi algumas fotos e vídeos já de alguns anos, depois, 94, 95, 96, 97, e não via assim tanta gente. Não sei se na tua altura já havia essa parte. Não, eu acho que o traje foi mais tarde, foi tipo em 94, onde houve. Basicamente havia três propostas para traje: o Gabão, o traje da Tunga e o novo Tertúlio. E foi a votos, ganhou o Tertúlio. E depois começámos o processo de integração do novo traje na academia. Passando aqui ao assunto que sei que te é muito querido também, nós sabemos que a Real Tuna de Aveiro, Tuna Masculina do Isca, foi fundada em 93, teve um grande impacto em ti e Uhum. grande parte dos nossos ouvintes não conhece, infelizmente, a Real Tuna.
E gostava que nos contasses um bocadinho sobre esses tempos e sobre essas histórias. Vou deixar ao teu critério contar-nos isso contigo. Acho que poucos de nós realmente conhecem e acho que é uma boa parte da nossa história do Isca de Aveiro. Lá está, foram anos realmente mágicos no que aconteceu no Instituto. Um, e o facto de todo esse talento se ter juntado nesses anos em específico. Eu acho que o projeto nasce um pouco pela liderança de Paulo Valente e acho que começou no ano anterior com um grupo de 5 ou 6 que se chamavam Existência. Olha, Paulo Valente também é muito boa pessoa para convidar a esclarecer essas questões todas. Mas havia um grupo que eles fizeram um sarau académico, onde realmente tocaram muito bem e deu um mote para que no Whisky se pudesse pensar em ter uma tuna. O que aconteceu no ano seguinte, onde se decidiu ir para a frente, avançar com o projeto, e o grupo era de facto muito bom. O Paulo Valente, o Zé Carlos, o Carlitos, o Silvio, o Serginho, o Zé da Aveiro, o Arreteia, o David, o Peter, da Mialhada, o Chico, o Negador, o Vasquinho. Foram anos muito divertidos, em que nós, na verdade, tivemos o condão de ter um mago como o Paulo Valente, que escrevia músicas. Pronto, o homem escrevia músicas. E nós tocávamos. E dava para tocar, e era uma alegria. E toda a gente gostava. E, e eu acho que foi um pouco à volta dessa personagem do Paulo e de um grupo musical muito divertido que de repente se juntaram todos à volta. O Isca também não era assim tão grande. Eu lembro-me como se fosse hoje de entrar nos claustros do Isca e estava o Paulo a compor o Amor à Beira-Mar. Tipo, mas assim, muito casualmente, então, Paulo, o que é que estás a fazer? Estou aqui a escrever uma música, assim, com a guitarra e com o livro no joelho, né? E, tipo, literalmente a escrever a música. Tipo, realmente o homem é do tal. E essa música, mais tarde, depois as tunas juntaram-se, e essa música ainda hoje acaba todas as atuações do Túnel Universitário de Aveiro. Então são essas pequenas coisas que ficam, não é? Só para os nossos ouvintes saberem, a Real Tuna depois junta-se com a Tunga lá, e Exato. vão dar origem ao que é hoje a Tuna Universitária de Aveiro. Daí, lá está, Exatamente. muitos conhecem o Amor à Beira-Mar e foi inventada, foi criada exatamente no Isca. Falaste aí numa... Literalmente no Isca, não é? Já percebemos que foi literalmente. Literalmente no Isca. É mesmo? Aliás, essa música foi tocada em muitos saraus, ainda como Real Tuna, em muitos saraus, em muitos interiscas, assim, a desbravar fortemente, em vários festivais de tunas, por esse Portugal afora, enquanto Real Tuna. Falaste aí numa coisa que eu já tinha ouvido falar, que eu te vou perguntar no alto da minha ignorância, porque nunca assistia a nenhum. O que é um sarau académico? Os saraus académicos eram um espetáculo recorrente de todas as semanas, quer de enterro, quer de calor, e que basicamente é um show de variedades que normalmente está aberto a todo e qualquer estudante ou agrupamento de estudantes, em que qualquer arte que é passível de ser executada em palco e que tu queres executar para os teus colegas de academia, estás livre para ir lá para cima e fazer a palhaçada que te apetecer. É um modelo open source, é muito giro, é muito giro. E era mítico nos anos quando eu entrei, era gigante. Eram os saraus académicos e as festas de Natal do Isca. Conta-nos mais sobre isso. Conta-nos como é que eram essas festas de Natal, porque a referência que nós temos agora, como compreenderás, já é um pouco diferente. Hoje são maioritariamente feitas por caloiros e uma ou outra atuação de veteranos. Mas como é que eram essas festas de Natal do Isca? Eram muito bem temperadas com intervenções de vários grupos de estudantes de coisas diversas.
mesmo das coisas das maiores tonterias que possas imaginar, o pessoal decidia ir fazer a palco. E pronto, era tipo uma dress-up party, tu arranjavas um tema, sei lá, era tipo um desfile do enterro, mas em palco. Uma coisa assim mais. Era muito variado. Tu lembravas de fazer qualquer coisa, por mais idiota que fosse, vai que é teu. Hoje apetece-me fazer stand-up comedy. Siga, vou subir a palco e vou Exatamente. apresentar ali qualquer coisa. E Exatamente. se houver outro qualquer, não, eu vou, sei lá, recitar poesia e apetece-me recitar uma Exato, poesia exato, que fiz da exato. minha parte. Era mesmo de estilo, tipo, eu apetece-me recitar poesia e o meu amigo sabe tocar viola, então ele vem comigo, ele vai tocar viola, eu vou recitar, já combinámos, já ensaiámos, bora lá fazer isto, demora 20 minutos, bora. É interessante perceber realmente essa dinâmica cultural que existia à altura. Pode ser que este seja o mote para o pessoal que nos está a ouvir dizer: epá, próxima festa de Natal 2025, acho que está na altura de irmos buscar aí ideias de outro ano. Exatamente. Uma dúvida que me fica aqui: eu li num artigo de jornal que a Real Uhum. Tuna foi aos Estados Unidos atuar. Ou ia, na altura, ia atuar junto da comunidade portuguesa nos Estados Unidos. A notícia era assim. Aconteceu mesmo? Foram mesmo aos Estados Unidos fazer uma atuação? Eu acho que não, acho que foi o grupo de fados. Nós na altura éramos muito próximos de um grupo de fados e eles sim tinham algumas digressões e havia elementos comuns, nomeadamente o Ernesto e o Roberto. Mas que eu saiba não foi a Tuna, mas podem ter coincidido alguns elementos. Ok. Além da Tuna, o que é que tu destacas mais da tua vida extracurricular? Porque sabemos que ainda participaste também, já nos falaste um bocadinho da praxe também, mas estiveste também presente noutras coisas. O que é que tu destacas mais também? Também passei pela Associação de Estudantes, organizámos semanas académicas, mas realmente a Tuna e o Fitua, a partir da altura, tomam prioridade. E a partir daí foi muito, em termos de organização, foi muito tratar do Fitua. É sempre aquele evento que todos os anos se tem que organizar. Algum episódio especial de Fitua que te fique na memória? Há vários. Ahm, eu acho que a Fitua que eu mais gostei foi o 10º. Ficaram algumas imagens marcadas dessa altura. Na Tuna de Santiago de Compostela, os nossos irmãos a fazerem uma queimadinha galega no meio do palco, muito depois de tudo ter fechado. E estamos todos ali a compartilhar uma queimadinha. É um momento que me deixa assim muito feliz. Talvez falar um bocadinho mais da minha envolvência com a Tuna, porque foi a atividade extracurricular que eu mais me dediquei, em que envolvia, né, gerir a longevidade do projeto e a musicalidade do projeto e a relação com a academia e teres capacidade de ir visitar outros sítios e de organizar um festival na tua casa. Isso tudo deu um pouco de trabalho, mas que foi muito enriquecedor na altura. Foi uma oportunidade incrível para crescer e para tentar fazer coisas. E pronto, ainda hoje continua e isso deixa-me muito feliz. Eu acho que especificamente do Isca, atua- algumas atuações do Inter Iscas que me ficaram na memória, como Real Tuna ainda, porque foram realmente aquelas atuações épicas, sabes, onde o público vem abaixo e correu tudo bem, foi tudo espetacular. Eu lembro-me de alguns interiscas, mesmo temos partido a louça toda. E lembro-me de alguns interiscas além de nós termos partido a louça toda durante a noite, as nossas equipas estavam a partir a louça durante o dia. Eu Muito diria que bom. aí já é mais raro, não é? Aí já é mais raro. Geralmente Não, partimos a louça era mais durante a noite, pelo menos nos nossos anos pronto. era mais isso. Epá, não, não te vou dizer isso, Maltês, porque também durante o dia eu tive um interiscas em que entrámos para uma cantina adentro a dizer picanha Sim, ale. sim.
Mas em termos esportivos, estou mais a falar em termos esportivos, sim. Em termos desportivos, nós claramente jogamos para o fair play. Eu não sei agora, mas na altura, pelo menos nos matrecos, dávamos grandes cartas. Acho que, como é que era? Acho que era o Gênio e o Carlos Alves. Eu não me lembro, mas eles jogavam Sim, bem. há sempre uma outra modalidade todos os anos que se destaca, sim. Mas na generalidade não conseguimos. O Fonsecas no snooker, acho eu, não era? Era o Fonseca, Sim, houve Fonsecas no snooker. um ano que houve snooker e então levámos o Fonseca e ele ganhou aquilo e pronto. Foi a maior festa, pronto. Ficámos em primeiro no snooker, pronto. Foi a magna para nós. Para nós foi a magna da vida. Quando contabilistas dão exemplo de esportes olímpicos e fala-se em matrecos e snooker, pronto, está visto. Sim. Falando então das atuações, alguma cidade em particular ou algum festival em particular também que destaques? Além obviamente, do FITUA, mas tendo atuado também certamente em em muitos outros locais, Sim. algum que destaques? Em Lisboa, tocámos no Twist e no Festival da Antunes. São dois festivais espetaculares, vale a pena. Em Coimbra, vale a pena. O Porto Fitur, acho que é dos mais conhecidos também, vale muito a pena. Tocámos num festival em Múrcia, em Espanha, que é espetacular e que vale muito a pena. Tocámos num festival, como é que se chama? A cidade de La Alhambra, Granada, que é espetacular, vale mesmo a pena. Mas eu acho que em Portugal o festival que eu gosto mais de ir, e eu acho que a maior parte da malta da Tuna gosta de ir, é o Festival de Braga da Azeitona, ao Celta. Acho que há um carinho especial por esse espetáculo pela cidade de Braga. Fica aqui, Celta. Não se esqueçam, pessoal. Vejam nas vossas agendas. O FITUA, se eu não estou em erro, costuma ser ali em abril, por isso Já foi. já foi. Este ano já foi, mas podem já marcar para o ano. Ok? E não é só para estudantes, é para toda a gente. E quando ouvirem a música da tua a cantar e quando passarem nos corredores do Isca, que agora estão ligeiramente diferentes, mas lembrem-se que a música foi criada lá. É verdade. Muito obrigado, Paulo Valente, por nos trazeres essa icónica música. Voltando agora aqui à cidade, há algum local de Aveiro que sintas mais saudades, que te fique mais na memória desses tempos que estiveste no Isca? Sim, claro que há sítios icónicos onde passava muito tempo. Provavelmente o primeiro deles será o convívio, onde realmente, num mundo onde ainda não havia telefones móveis, a malta ia ao convívio para ver se estava lá as pessoas em que nós queríamos ver ou se estava alguém que poderia conhecer a pessoa que tu estás à procura de ver. Era toda uma outra dinâmica, mas sim, acho que o convívio é o ponto de encontro. Eu acho que naqueles primeiros anos, o convívio, o bar do Isca e o bar da Universidade, o CUA. Acho que eram os três pontos da vida académica, vá lá, três pontos de encontro, em que tu querias desde apontamentos até deixar uma mensagem, deixar um recado a alguém, e tu ias ter esses sítios na esperança de encontrar alguém, ou já combinavas com alguém. Eu sei que isto parece mesmo muito de antes da Idade da Pedra, mas por outro lado é espetacular. É mesmo tipo, eras um leão em África. É mesmo, lá está, traz pela porta adentro e fazes aquele varrimento da sala. A ver, peraí, deixa eu ver se está cá fulano ou fulana. Era algo assim. Não, 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 não nesse sentido, no sentido de ser uma tecnologia tão agora arcaica. Tu agora não vais a lado nenhum sem saber se a pessoa já chegou, porque ele já te mandam uma mensagem. Uma coisa completamente arcaica agora. Para quem não sabe, no outro dia em Portugal aconteceu um apagão e as telecomunicações foram todas abaixo e as pessoas viveram um bocadinho isso, não é? Tinhas que pensar Exato. onde é que a pessoa poderia estar
que era o que as pessoas faziam antigamente, não é? Sabiam mais ou menos as rotinas umas das outras e sabiam que se quisias falar com aquela pessoa tinhas que estar no café àquela hora mais ou menos, por exemplo, não é? Ou num sítio específico. E a Yeah, pessoa, se aparecesse, aparecia. Se não aparecesse, pronto, não yeah. aparecia. Pois, exatamente. E vou-te dizer, as pessoas chegam lá, não é difícil, é Sim, possível. sim. E Ou é deixar fácil. uma coisa É engraçada simples. é aquela velha questão do deixar recado, não é? É, ou seja, se ele passar aí, diz que eu vou para tal sítio, pronto. E pronto. Yeah. Outro sítio mítico foi o Chafariz, onde o pessoal da Real Tuna começou a ir para lá, porque eu acho que na pasta de peixe, a pasta de peixe começou com o bombordo a ter muito sucesso. Então toda a gente queria ir para o bombordo. O bombordo chegou um momento em que estava com muita gente e a Tuna decidiu ir tocar e beber os copos para um barzinho ao lado que se chamava Chafariz. De repente o Chafariz ficou mais famoso do que o bombordo. A noite centrou-se ali e foi o centro durante 3 ou 4 ou 5 anos, foi o centro da noite. Tu encontravas-te com toda a gente no convívio, tinhas 2 momentos e depois enquanto voltavas-te a encontrar com toda a gente no chafariz. E depois havia sempre o rally das tascas, de um para o outro, em que ias passando pelo taco, pelo nhangá, pelos ossinhos, não sei o quê, para aqui, para lá. Pronto. Depois, Sim, o percurso já estava definido, não é? é. E depois, se formos por ordem cronológica da noite, né? Então primeiro era convívio, depois era chafariz, depois acabavas no BA. Vocês não conheceram o BA original? Penso que não, nós já conheci, aliás, quando nós chegámos era o BE, Bar do Estudante, mas já do lado da cantina do Crasto, ou seja, tinhas que atravessar a ponte, no que é hoje o edifício É, da Associação Académica e assim, mas eu penso que o BA ainda era do lado de Campos de Santiago, ou seja, do lado de cá, certo? exatamente. Era ali ao pé da prisão, não sei o que é lá agora, mas era exatamente ao lado da sala de ensaios das Tunas. E o BA estava aberto 23 horas por dia. Fechava das 7 às 8 para a limpeza. E É depois outra começava com o serviço. realidade, não é? Depois começava com o serviço de pequeno almoço. Pequeno almoço, Começava, exatamente. começava aquele tipo Pixies até às 7 da manhã e depois de manhã Bon Jovi com um coraçãozinho visto. Tinha também serviço de despertar, então, realmente. Exatamente. Que era a cena da limpeza, pronto, não sei. Mas depois o pessoal não contente. E não havia a última das últimas paragens, que era a Tia Alice, que era na Lota, que era aquele sítio que abria às 5 da manhã ou 4 da manhã, exatamente para apoiar o pessoal que trabalhava na Lota e nas pescas. Pronto, que é preciso logo tomar um pequeno almoço forte. Então havia uma sopa mítica de feijão com cenas e umas sandes de alguma coisa. Opa, é que é assim, tu perguntas a toda a gente que viveu, que estudou em Aveiro, entre, sei lá, entre 90 e o ano 2000, acho que toda a gente teve a oportunidade de ir à Tia Alice. É assim, tipo, next level. É sopa, yeah. Era sopa, acho que não, era exatamente, era sopa e bifanas. Sopa e bifanas, exatamente. Sopa de feijão, tipo mesmo daquele que a colher fica em pé, e bifanas. É o circuito comum. E durante a tua passagem pelo ISCA, tiveste alguma pessoa em particular que marcou e guardes para a vida, quer seja um colega, quer seja um professor ou outra pessoa que dizes, esta é aquela pessoa que levo? Eu acho que houve uma série de colegas meus, logo do primeiro ano, que ficaram muito próximos. O Gomes, o Nelson, o Almeida de Barcelos, o Aveiro, o Daniel Guimarães. Ah, Ficámos logo ali muito próximos. E também alguns veteranos e alguns calores do ano seguinte. A nível de professores,
Claro que me lembro da professora Maria João. Eu lembro-me do professor de História. Não- E vamos ficar por aqui. Lembro-me do professor de História. Eu não me lembro do nome dele, mas lembro-me que nós decorávamos partes de livros que ele recitava como que ele era contra o dogma, mas recitava dogma. Era assim uma coisa incrível. Ah, claro, os professores escravos, especialmente na contabilidade de custos, marcaram. O pessoal da Tuna, claro, marcaram muito. O Serginho, meu Deus. Ah, eu já não me lembro do nome das senhoras do atendimento. Ai, já não me lembro. Mas havia assim umas clássicas. Não sei se a Dona Rosa, eu lembro-me da Dona Rosa, que estava lá Dona na Rosa Maria. recepção. A Rosa Dona Maria. Rosa Maria. Dona Oh, Rosa Maria, sim, ainda tivemos, agora já se exatamente. reformou, acho eu. Mas a Dona Rosa Maria esteve Ok, lá também muito tempo. exatamente. Ela de certeza que se lembra de mim. De certeza. Deu-lhe um bocadinho de trabalho. Tem ideia. Ah, não, mas sim, foram anos espetaculares. É claro que a maior parte das histórias acabam a ser com o pessoal da turma. Pronto, mas no primeiro ano, não sei, passámos muito tempo só a falar. E eu acho que era essa liberdade de falar de tudo e de mais alguma coisa e de nada ao mesmo tempo. Passar horas e horas a falar e a argumentar uns contra os outros. Mas é isto, não sei, acho que esse exercitar de poderes puxar de qualquer argumento e teres pessoas que te vão pegar nesse argumento e tirar-lhe a roupa toda e tentar derrubá-lo, não é? Não sei, essa troca de ideias, esse desafio, vou-me lembrar sempre disso. Essas trocas de argumentos em parte académica, ou seja, nos temas de contabilidade, administração e outros que tenho estudado, ou também de próprios temas da vida e próprios temas na altura, certamente, Não, do... os temas de política na altura, porque era um momento onde as associações a nível nacional estavam a agitar para os estudantes para greves nacionais contra o propinas. Já não me lembro qual é que era o ministro, mas havia um ministro qualquer famoso. ah, Foi aquele ano onde, nas manifestações, onde estudantes puxou as calças e ficou na fotografia e foi capa de revista e ficou muito mal visto, não sei. Pronto, foi assim um ano assim turbulento e toda a gente tinha uma opinião sobre qualquer coisa, sobre tudo e mais alguma coisa. E havia certamente muito debate. Isso posso-te garantir. Ou seja, fervilhavam ali, lá está, os argumentos. No ISCA, e imagino também no convívio, certo? Sim, sim, eu acho que era um reflexo da pirâmide demográfica, não? Porque o meu ano entrou muita gente. Somos os filhos dos boomers, não é? Uhum. Logo tinhas aí realmente muita massa crítica e muita gente realmente para poder dar essas opiniões e para se poder discutir. De tantos momentos aqui que viveste, há algum em especial que te provoque uma nostalgia? Não, o momento que deixa mais nostalgia é sem dúvida o momento da praxe. Porque, volto a repetir, foi um trabalho excelente dos estranhos. Foi mesmo um trabalho excelente dos estranhos e do rato. Foi um momento alto. Foi o momento alto da carreira do rato, com certeza. Ou talvez não, espero que não. Mas foi um momento alto, com certeza. E porque tu também, pode ser a tua primeira experiência e foi logo tão profunda. Eu acho que vai ser sempre o momento que eu vou guardar com mais carinho. Para muitos de nós continua a ser, e das várias entrevistas que temos feito, continua a ser comum isso, nesse espírito desta casa, que é praxe, continua a ser um momento transcendente e que nos liga a todos
ao longo destes anos e que nos continua a marcar, obviamente. O facto de termos 18, 19 anos quando entramos também tem a sua implicação, mas marca-nos de uma forma incrível para a vida e ajuda-nos a definir as pessoas que somos hoje. Yeah. Há outro momento que eu me lembro com carinho, e agora pensando para trás, até pode ser interessante refletir nisso, mas imagina, no meu ano era suposto haver um evento em que tu, por exemplo, tinhas de estar às 9 da noite, os calores tinham que estar no convívio. Então, de repente, apareciam lá, tipo, 100 calores. E tu, se estiveres à frente de 100 pessoas a marchar, é que basicamente 100 pessoas não andam na rua, 100 pessoas marcham na rua, 100 pessoas não andam ao sabor do tráfego, 100 pessoas impõem a marcha. E então esses números, ainda por cima à noite, todos a cantar, vai-me sempre ficar na memória como, sei lá, tu pertencias, era aquela tua tribo. Certo? E estavas ali em números e, bora lá, era a tua tribo. Senti isso com a praxe, depois senti isso com a tuna. De repente, estás a simbolizar uma vivência conjunta na academia com os teus colegas. Não é? E quando um dos teus colegas escreve uma música que realmente se relaciona com o que tu estás a viver, e depois a malta pega nos instrumentos e bora lá tocar isto, mas qual é os acordes? E agora faço esta parte no cavaquinho, faz aquela parte no acordeão. E depois sais para a rua e vais experimentar a música, e depois começas a mostrar aos primeiros amigos e funciona e a malta diz altamente. Depois vais tocar no primeiro concerto e depois corre altamente e a malta gosta mesmo da música e tu, bora. Epá, é espetacular, é sério, espetacular. Aquilo é tipo um movimento, sei lá, um movimento renascentista. E diz-me só uma curiosidade que eu tenho. Quando passou de Real Tuna e juntaram com a Tunga, como é que foi esse processo? É que quando nós entramos existia uma grande rivalidade entre o ISCA e a universidade. Sim, então, e isso era notório, notava-se mesmo, nos primeiros anos, onde eu assumia que ia ser Real Tuna, né, até morrer e ia ser isca e nada ia mudar. Realmente notava-se essa rivalidade. Um, a Real Tuna acabou por absorver dois elementos do ICEA, que ainda era que ainda estava numa situação ainda mais distante, vá lá, que o isca. E eu acho que as tunas foram o primeiro, foi o canário na mina de cobre. Foi o primeiro sinal de que as coisas estavam a mudar. Provavelmente, processos europeus de convergência começaram e lá se fizeram estudos em que não tinha sentido duas instituições de ensino superior que estão tão perto, estarem tão distantes a nível administrativo. Qualquer movimento acima das nossas cabeças aconteceu nesse sentido. E acho que foi o que aconteceu, né? E acho que as tunas foram reflexo, a junção das tunas foram um reflexo desse movimento maior de convergência. E no nosso caso fazia todo o sentido. E ainda bem que o fizemos. Eu acho que ainda bem que o fizemos até hoje. Acho que o saldo é positivo, mas acho que há espaço, e vou deixar o mote, acho que há espaço para entrevistar e reavivar estes jovens. Vamos tentar. E vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já para a segunda parte desta entrevista com João Rocha na Austrália, na temporada Iscaenses pelo Mundo.